Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, presentes aqui no templo, os de casa, paz seja convosco. Que Deus possa abençoar as nossas vidas de maneira poderosa. Que esse culto desta noite ele fique marcado pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos orar nesta noite, no nome de Jesus. Sabemos que num momento deste tem pessoas que estão chorando, desesperadas por algum motivo, né? Como recentemente aí teve o jovem que se afogou, uma criança também desaparecida, né? Que Deus possa fortalecer a família e que tenhamos uma resposta positiva, conforme a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teve o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Querido Deus e Pai amado, esta noite feliz nesse santo lugar, marcamos um encontro com o Senhor e queremos, ó Pai, pedir ao Senhor pelas nossas vidas, pela a comunidade. Pedimos ao Senhor também por essas pessoas que estão chorando a perda de um ente querido, alguém que está preocupado para encontrar alguém que ama tanto. Que o Senhor possa direcionar essas vidas e abençoar a cada um de maneira poderosa. Em nome de Jesus, tome cada um pelas mãos, ajuda nesta caminhada. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E que a bênção do Senhor alcance a todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E você crê, diga amém e graças a Deus. Aplaudindo ao Senhor com entusiasmo, com alegria, vamos receber o ministério de louvor. Aleluia. A Ele a glória.
o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Glória, pra sempre. Amém. Glória, pra sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus.
Aquele que acalma o mar e tira a força do fogo.
Senhor é santo, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é santo. Aleluia. Adorado e glorificado é o nome do Senhor. Ai, Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és glorificado, Senhor. Deus santo. Tu és adorado, Senhor. Tu és glorificado aqui neste lugar, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Irmãos, paz seja convosco. E nós vamos orar neste momento, né? Como nós falamos no início aqui, tem pessoas, famílias que estão desesperadas. E até alguns minutos, atualizada a notícia da região, ainda não havia encontrado a menina. Então, é um momento de solidariedade, compartilhar com essa família em oração. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, nós oramos pela vida desta família que neste momento estão empenhados para encontrar o paradeiro dessa criança. Nós sabemos, ó Pai, que tudo é possível para quem crê. E nós oramos, pedimos ao Senhor por aquela mãe que estava aflita pelo filho desaparecido. E a notícia chegou que ela encontrou ele. O desejo daquela mãe era ver aquele filho. E nós repetimos essa oração, pedimos ao Senhor que compadeçam, ser com aquela família, Pai, com aquela mãe que está angustiada, chorando, a comunidade de Jeciaba, Pituri, que estão, meu Deus, envolvidos nessa busca. O Senhor é o nosso pastor. Pedimos a tua bênção, a proteção e a ajuda do Senhor. Pai, que esta família, neste momento, nós não sabemos como eles estão. E a tua palavra diz, quando o próprio Jesus diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Nós rogamos ao Senhor, se for a tua vontade, Pai, eles receberão esta criança com saúde. Mas não é o que nós pedimos, não é o que nós queremos, e sim é a tua vontade. Mas que o Senhor possa ser com eles, com a comunidade e com aquela criança, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, direcione o que eles estão fazendo, e que possamos ter uma notícia, não conforme nós queremos, mas como o Senhor vai determinar para nós. Mas que seja, Pai, solucionado esta situação, em nome de Jesus. Nós oramos na certeza de uma resposta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos receber a nossa irmã, pastora Luciana, né? Muito bem, não se corre, não. Porque todo mundo que prega a palavra é pastor. Amém? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, livro do Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Nós estaremos lendo o versículo 21 ao 24. Amém? Antes de estar lendo o texto, vamos estar orando nesta noite ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eis-nos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra. Senhor, Espírito Santo de Deus, fale conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que as nossas vidas possam ser transformadas, ó Deus, pelo poder do Teu Evangelho. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Senhor, nós queremos ter uma vida transformada, ó Deus. Então, em nome de Jesus, renova a nossa mente pelo poder da Tua palavra. Eis-nos aqui, ó Deus, nesta noite para ouvir um pouquinho mais do Senhor. Meu Pai, que a Tua glória seja manifestada neste local. Que a honra e a glória pertencem ao Senhor.
Nós entregamos a Ti, ó Pai, este culto. Nós entregamos, ó Deus, a ministração da Tua palavra em Tuas mãos. Eis-nos aqui, ó Deus, fale conosco para a Tua glória. Em nome de Jesus, assim eu oro e Te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos, todos encontraram para pregar. E o Senhor, Ele falou comigo que crer é uma decisão. Se decida por Cristo hoje, não há salvação fora dele. Crer é uma decisão, se decida por Ele. Se decida por Cristo todos os dias da sua vida, enquanto você ainda tem oportunidade. Amém? Vamos estar lendo então do versículo 21 ao 24. De outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas pereceis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Amém, irmãos? Podem se assentar. Nós estamos vendo aqui Jesus ele estava falando ali com os fariseus. E a palavra vai começar lá em João, no capítulo 7. A palavra vai dizer que Jesus, ele estava na Galileia. E a palavra vai dizer que já estava se aproximando a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. E os irmãos de Jesus se dirigiu a ele, dizendo para ele deixar a Galileia e ir para a Judeia, para que ele pudesse ser manifesto ao mundo. A palavra vai dizer que nem os seus irmãos criam nele. Mas Jesus vai dizer que ele não iria naquele momento. Nós sabemos que a festa dos tabernáculos, ela durava 7 dias. E Jesus vai dizer aí no versículo 8: subi vós outros à festa, eu por enquanto eu não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Então os irmãos de Jesus subiram à festa a Jerusalém. E a palavra vai dizer que já corria no meio da festa. Jesus, ele vai subir em oculto. E ali ele estava no templo e ele ensinava. Então os judeus se maravilhavam do ensino de Jesus. Mas nós estamos vendo aqui que a mesma multidão que estava ali se maravilhando, alguns diziam que Jesus tinha demônio. Nós vamos ver que os líderes religiosos, os fariseus, os principais sacerdotes, eles procuravam matar Jesus. Eles estavam perseguindo Jesus, porque Jesus havia realizado a cura daquele homem paralítico e era em um dia de sábado. Então nós estamos vendo que eles estavam querendo matar Jesus. E Jesus então vai subir ao templo em Jerusalém. Jesus estava ali em meio à festa, Jesus estava ensinando. E Jesus vai estar ali diante daquele povo. E a palavra vai dizer que os fariseus, eles vão enviar guardas para prender Jesus. Mas o tempo de Jesus ainda não era chegado. Então a palavra vai dizer que Jesus então, ele vai para o Monte das Oliveiras. E de madrugada ele vai voltar novamente para o templo. E a palavra vai dizer que todo o povo ia estar ali no templo com Jesus, se assentavam e Jesus ensinava a eles. Capítulo 8, no versículo 3, a palavra vai dizer que os escribas e os fariseus, eles vão trazer na presença de Jesus uma mulher que foi apanhada em um ato de adultério. E eles colocaram ela em pé ali no meio de todos. E eles vão dizer a Jesus: mestre, essa mulher ela foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu o que dizes? E a palavra vai dizer que os fariseus, os escribas, eles fizeram isso tentando Jesus, tentando achar uma maneira para que pudesse acusar a Jesus. Observe que eles já queriam matar Jesus, eles queriam prender Jesus. E aqui no capítulo 8 nós estamos vendo que eles estavam achando uma maneira para acusar Jesus. E a palavra diz que Jesus vai se inclinar e ele vai escrever ali com o seu dedo na terra. Mas eles vão insistir na pergunta. E Jesus vai se levantar e vai dizer a eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mas a palavra vai dizer no versículo 9, eu gostaria que você se atentasse ao versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, eles foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos.
E ali vai ficar somente Jesus e aquela mulher no meio onde ela estava. Então Jesus vai se levantar, ele vai se erguer, e Jesus não vai ver mais ninguém ali. Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela vai dizer: ninguém, Senhor. E Jesus vai dizer: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus então vai se manifestar ali, aqueles homens, aos líderes religiosos. Jesus vai falar a eles que ele era a luz do mundo. E Jesus vai dizer: quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário, terás a luz da vida. Enquanto eu estava meditando nessa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, ele vai dizer: se não crerdes que eu sou. Quem é Jesus? Ele é o Senhor de todas as coisas. A ele foi dada autoridade nos céus e na terra. A palavra diz que todo aquele que nele crê no seu nome, recebe remissão de pecados. Aquela mulher ali, ela estava sendo acusada pelos líderes religiosos. Mas nós estamos vendo a graça do Senhor alcançar a vida daquela mulher naquele momento. Jesus disse que ele não condenava ela, mas Jesus deixou uma advertência: vai e não peques mais. Nós estamos vendo a graça alcançando a vida daquela mulher. Mas a palavra vai dizer que enquanto, no versículo 20 aí, Jesus estava ali proferindo algumas outras palavras àqueles líderes religiosos. Enquanto ele ensinava no templo, ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. E começando aí no versículo 21, foi o que eu li do início. A palavra vai dizer que de outra feita lhes falou, dizendo: vou me retirar e vós me procurareis. A quem Jesus estava falando? Jesus estava falando aos escribas, aos fariseus, aos líderes religiosos. E por que Jesus falou isso com eles? Jesus falou isso devido à incredulidade daqueles homens e devido à persistência deles em permanecer no pecado. Eles procuravam matar Jesus, eles procuravam prender Jesus, eles perseguiam Jesus. A palavra está dizendo aí que, porém, ainda não era chegada a hora. Ainda não era chegada a hora de Jesus ser entregue e cumprir a vontade do Pai. Jesus vai dizer: eu vou retirar-me. Jesus estava dizendo a respeito da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Lá em João 7,33 ele mesmo diz: ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e depois eu irei para junto daquele que me enviou. Ele estava dizendo que ele estava ali por um pouco de tempo, mas chegaria a hora que ele passaria para o Pai. Ele sabia que estava se aproximando. E Jesus estava dizendo aos fariseus: eu vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então a palavra vai dizer que os judeus ali se questionavam, perguntando se Jesus ele queria se matar, se ele iria se suicidar, porque ele diz que para onde eu vou, vós não podeis ir. E Jesus vai dizer para eles: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo eu não sou. E a palavra vai dizer no versículo 24, Jesus estava falando a eles. Aqueles homens que estavam ali no templo, aqueles homens que estavam com a lei, mas eles não conheciam a Deus. A palavra vai dizer que eles rejeitavam o evangelho, eles rejeitavam ouvir a Cristo. Jesus pregava a eles, mas eles permaneciam com o coração endurecido. Eles permaneciam incrédulos diante do autor da vida. Jesus então vai dizer para eles: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Eles rejeitaram a divindade de Jesus. Jesus estava se revelando a eles: eu sou. Nós sabemos que o Evangelho de João, um livro tão bonito, ele mostra Jesus como Filho de Deus. E há diversas passagens que eu estarei lendo daqui a pouquinho, onde Jesus ele vai se manifestar dizendo: eu sou. Eu sou desde o princípio, desde o mundo existir. Ele vai dizer que ele era, desde o princípio, ele estava com Deus. E o verbo estava com Deus e ele era Deus. Ele vai dizer que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é Jesus? Ele é o Senhor de todas as coisas.
Irmãos, o Senhor aqui estava dizendo àqueles homens: se vocês não crer que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Observem que para ser salvo é necessário crer em Jesus Cristo. O preço já foi pago. A palavra diz que ele já rasgou todos os escritos de dívidas, todas as ordenanças que constavam contra nós e encravou na cruz. Se nós não crermos em Jesus, nós pereceremos em nossos pecados. Por que nós pereceremos em nossos pecados? Porque a palavra diz que todos pecaram. Todos carecem, necessitam da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não há nenhum sequer nesta terra que não tenha pecado. Todos pecaram. E a única maneira de nós sermos salvos é crer em Jesus. É receber o sacrifício através daquela cruz, o seu sangue derramado. É crer na ressurreição de Jesus Cristo. Pecado, quando nós vamos olhar o significado dessa palavra, algum dos significados quer dizer que pecar é errar o alvo. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo. E esse errar o alvo, ele representa o desvio dos padrões da vontade ou dos mandamentos de Deus. Então, todas as vezes que nós pecamos, que nós fazemos algo contra o Senhor, nós estamos errando o alvo. Nós estamos pecando porque nós estamos transgredindo uma lei perfeita. Uma lei que o Senhor já deixou escrita, que é a palavra dele. Então, quando nós erramos, é porque nós estamos transgredindo. Mas a palavra diz que todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Irmãos, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos falhar sim, nós vamos errar, nós vamos pecar. Mas o Senhor, ele já rasgou esses escritos de dívida. E se você crê em Jesus, a palavra diz que você recebe remissão dos seus pecados. Não há outra maneira de ser salvo, a não ser crer em Cristo, a não ser receber Ele como o Senhor da sua vida. Não há outra maneira. Não há outra maneira para que você venha ser perdoado, a não ser pelo sangue de Jesus que já foi derramado. Se não crermos nesses sacrifícios, se nós não crermos que Ele é Deus, que veio a esta terra, que esvaziou da sua glória, que carregou os nossos pecados sobre aquele madeiro, que morreu por mim e por você. Se nós não crermos e buscarmos a Ele todos os dias, nós iremos perecer, nós iremos morrer em nossos pecados. Observe, irmãos, que Jesus estava falando com aqueles líderes religiosos. Observe que aí no versículo 9, quando Jesus se levanta e diz àqueles homens: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Quando eu estava lendo isso hoje, o Senhor ele falou comigo. Observe que não ficou nenhum ali. Por que não ficou nenhum? Eles reconheciam que tinham pecados, mas eles não queriam reconhecer a Jesus como o Senhor. Eles não queriam reconhecer a Deus, a Jesus ali como o Senhor. Eles reconheciam sim que tinha pecado, porque quando Jesus falou, eles se retiraram, não ficaram nenhum. Mas Jesus estava dizendo: vocês vão perecer nos vossos pecados, porque vocês não querem crer em mim. A palavra nos diz que nós devemos examinar as Escrituras, porque elas dão testemunhos de Jesus. E o próprio Jesus vai dizer lá em João 5, que os judeus, que os líderes, eles não queriam ir até a Jesus para não ter vida. Jesus vai dizer: contudo não quisestes vir a mim para ter vida. Jesus estava dizendo que eles estavam rejeitando, eles estavam recusando, porque eles estavam presos a um sistema de religiosidade. E talvez muitos de nós temos nos encontrado presos a este sistema. Jesus estava dizendo ali àqueles homens: vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, mas eu deste mundo eu não sou. Quando nós vamos olhar o significado dessa palavra mundo, talvez pode significar a criação, talvez a humanidade, mas principalmente quando nós ouvimos essa palavra mundo, ela significa um sistema, um governo, um sistema que tem tentado a todo tempo tirar o povo da presença de Deus. Tem tentado entrar na sua mente, fazer com que você não venha crer em Cristo, que você não venha buscar pelo reino de Deus.
Jesus estava dizendo àqueles homens: vocês são do mundo, mas eu não sou do mundo. Gostaria que você se atentasse à palavra nesta noite. Que você não esteja preso a nenhum sistema religioso. Que você não esteja preso a nada neste mundo. Eu não falo deste mundo físico, mas esse sistema que governa. A própria palavra diz que o mundo inteiro, ele jaz no maligno. Esse sistema, ele quer fazer com que você creia que Jesus não irá voltar. Ele quer que você busque as coisas terrenas e se esqueça das coisas celestiais. Esse sistema está o tempo todo querendo infiltrar na sua mente. Está querendo que você abandone o reino de Deus. Então que nesta noite, irmãos, em nome de Jesus, que você venha crer que Jesus, Ele é o Senhor. Ele é desde o princípio. Ele é o Senhor de todas as coisas. A palavra diz que toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. O nome dEle há poder. Ah, Senhor, como é maravilhosa a Tua palavra. Ai, irmãos. Se vocês soubessem o poder que há na palavra, vocês buscariam todos os dias das suas vidas. O Senhor, Ele falou de uma maneira especial comigo neste dia. Eu estava tão aflita. Falei: Senhor, o pastor me chamou para pegar na quarta. O que eu vou falar? E ontem eu fiquei aflita o dia todo. Mas hoje, quando eu me coloquei diante do Senhor, Ele ministrou no meu coração a palavra. Ele se revela a nós através da verdade. E eu me alegrei. E eu falei: Senhor, obrigado. E eu orei. Falei: Senhor, obrigado pela Tua palavra. Porque o Senhor se revela. E se nós não crermos que Ele é o pão da vida, que pode saciar a nossa fome espiritual. Ele pode encher as nossas vidas, Ele pode libertar, Ele pode transformar. Para que nós não venhamos estar presos a este sistema. A própria palavra fala em Romanos 12. Eu gostaria de ler 1 e 2, o Reinaldo vai colocar para a gente ali na televisão. Olha o que a palavra diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, observe que a palavra está aí dizendo no versículo 2: não vos conformeis com este mundo. Não vos amoldeis, não tomais forma deste mundo. Não vivam um padrão que o mundo quer estabelecer para a sua vida. Se hoje nós olharmos para a igreja de Jesus aqui nesta terra, será que tem diferença da igreja, do povo de Deus, com o povo que está no mundo, que não se converteu? Será que há diferença, irmãos? Muitas das vezes nós temos tomado forma deste mundo, aquilo que o mundo tenta impor, a igreja quer seguir. A igreja quer se infiltrar nas coisas mundanas. Observe que ele diz para não conformar com este século. Não conforme com o mundo, mas transforme pela renovação da sua mente. Mas como que eu vou transformar a minha mente? É através da palavra. É através da verdade, do evangelho, para que você venha experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, sair do mundo, não se amoldar ao mundo, não se conformar com o mundo, não significa que nós temos que sair do mundo físico, mas nós sermos separados, sermos santos, assim como o Senhor Ele nos chamou para ser, através do evangelho, da palavra, ser diferente. E quando nós vamos ver, irmãos, a palavra diz que nós pertencemos a um reino, mas quando nós vamos ver, eu até anotei aqui, quando o Senhor Ele falava comigo, o mundo, ele normaliza o pecado. Hoje as pessoas, elas olham e acham que não tem nada a ver. Hoje a igreja de Deus, ela entra nesse sistema e acha que não tem nada a ver. A própria palavra é bem clara em nos dizer que os nossos pecados fazem separação de nós e de Deus. E quantas pessoas têm sido laçadas por este engano?
Porque esse sistema diz que você tem que aproveitar a sua vida. Quantas pessoas já ouviu falar? Ah, mas tem que aproveitar a vida mesmo, porque só vive uma vez. Ah, morreu, acabou, morreu e pronto. Só que não, irmãos. Enquanto o mundo normaliza o pecado, o adultério, tantas outras coisas que para o mundo é normal, a Bíblia nos diz que o pecado ele nos afasta de Deus. Enquanto esse sistema, o mundo diz, as pessoas dizem que devem aproveitar a sua vida, que só se vive uma vez. A Bíblia diz que todos ressuscitarão naquele grande dia. Enquanto as pessoas acham que morreu, acabou, pronto, a Bíblia diz ao contrário. Ela diz que todos irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, irmãos, não permita ser enganado por aquilo que o mundo tem apresentado, pelas vaidades. O mundo diz que não precisa crer em Jesus para ser salvo. Ele diz que todos os caminhos levam a Deus. Mas nós vamos ver que não. O próprio Jesus, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Irmãos, esse sistema que o mundo tem apresentado, ele influencia a nossa mente. O desejo, ele vai influenciando a sua identidade. Irmãos, enquanto eu estava meditando, o Senhor ele falava comigo a respeito de uma moda. Hoje, com a facilidade da tecnologia, das redes sociais, se lançar uma moda lá na Europa, lá do outro lado do mundo, na Ásia, na China, se lançar uma moda lá, mas pela facilidade do desenvolvimento da tecnologia, chega em qualquer canto do mundo essa moda. E muitos vão sendo infiltrados dentro deste sistema. Muitos têm se corrompido, porque muitos não conseguem mais distinguir o que é santo, o que é profano. Porque muitos, ao ver, eles entram, acham que não tem nada a ver. Ah, mas porque todo mundo usa, eu também vou usar. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Mas o Senhor, Ele diz para nós sermos santos e separados. O Senhor, Ele espera que haja uma diferença da igreja com aqueles que estão no mundo. Ele chamou a igreja para que venha testemunhar as suas boas obras, para que seja luz para este mundo. Mas muitas das vezes a própria igreja tem se moldado a este sistema, ao sistema do mundo. A moda, a vaidade, o ego, status, tem se infiltrado no meio do povo de Deus. Muitas das vezes pela cobiça dos olhos. Muitas das vezes porque tem visto e tem desejado. Muitas das vezes porque tem visto algo e tem desejado aquilo que você tem visto através das redes sociais. Hoje nós sabemos, eu fiquei imaginando na minha casa, se todos nós que estamos aqui, se nós não tivéssemos acesso a redes sociais, como seria? Nós não ficaríamos sabendo de modas, de notícias. Como que seria? Eu fiquei imaginando na minha casa. Talvez nós não pecaríamos tanto com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Esse sistema ele tem se infiltrado através da tecnologia. Ainda que a tecnologia ela foi um grande avanço para o reino de Deus. Ela tem sido útil para o reino de Deus. Mas para aqueles que não sabem usar, tem entrado neste sistema. Esse sistema que o mundo tem apresentado. E muitas das vezes tem sido laçado por este sistema e tem se afastado da presença de Deus. Porque vê, cobiça, deseja algo que não deveria. Jesus nos chama nesta noite para crer que Ele é. Ele diz, eu sou o que pode te libertar, que pode te salvar, que pode te curar. O Senhor Ele nos chamou para ser santo. O que é ser santo? É ser um povo separado, um povo diferente, não igual a todo mundo. Jesus Ele não nos chamou para ser igual. Ele mesmo vai dizer, o meu reino não é deste mundo. Você que já se entregou a Jesus Cristo, você que reconhece Ele como o Senhor da sua vida, você que crê no nome dEle, você pertence a um reino.
Você pertence a um reino diferente daquilo que é estabelecido neste mundo. E esse reino há um Senhor. Ele é Deus. É Ele que sabe de todas as coisas. É Ele quem deixou a sua palavra para ensinar a sua igreja. Você pertence a esse reino. Você que está aqui nesta noite pertence a esse reino. Viva como você foi chamado. Se santifique, se purifique. Se renda ao Senhor. Não permita que a cobiça dos olhos, que o desejo, a vaidade, os desejos da carne te afaste da presença de Deus. Não permita. Aqueles líderes religiosos, eles estavam ali ouvindo o próprio Deus, mas eles preferiram se endurecer, eles preferiram rejeitar. E a própria palavra vai dizer aí no versículo João 8, versículo 43, Jesus vai dizer que eles eram incapazes de ouvir a palavra de Deus. Jesus vai dizer: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Por isso que Jesus diz que eles pereceriam nos seus pecados, porque eram incapazes de ouvir a palavra de Deus. Versículo 45, Jesus vai dizer que ele dizia a verdade, mas eles não creram. Eles escolheram não crer na verdade. O versículo 47, Jesus vai dizer que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E Jesus vai dizer: por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus vai dizer que eles eram do diabo. O versículo 44, Jesus vai dizer àqueles homens: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Olha quão forte é, irmãos. Jesus disse que eles iriam perecer nos pecados. Se eles não crescem em Jesus, eles pereceriam nos seus pecados. Jesus está dizendo que eles eram do diabo. Jesus estava dizendo que eles queriam satisfazer os desejos do diabo. O mundo inteiro ele jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Mas o Senhor estabeleceu um reino nesta terra através da igreja. E é necessário que a igreja de Deus faça a diferença. Aqueles homens estavam ali, eram pecadores assim como nós. Jesus estava dando a oportunidade àqueles homens: creia em mim. Quem crer recebe a remissão de pecados. Creia que eu sou, porque se vocês não crer, vão morrer nos vossos pecados. Irmãos, é tão simples. Basta crer em Jesus. Se nós formos olhar para as nossas vidas, quantos erros, quantos pecados, quantas coisas que nós fizemos e não deveríamos ter feito. Quantas das vezes nós erramos o alvo. Quantas das vezes nós queremos nos moldar aquilo que o mundo quer ensinar, aquilo que o mundo tem apresentado. Quando nós fazemos isso, nós estamos pecando contra Deus. Mas observe que o Evangelho, basta crer. Mas como eu vou crer? É colocar a fé em Jesus. É necessário crer nele para que venha ser salvo, para que você venha ser perdoado. Mas você pode até dizer para mim: mas Luciana, eu creio sim em Jesus. Eu já creio em Jesus Cristo, eu já entreguei a minha vida para Ele. Mas Jesus, Ele vai dizer ali aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Irmãos, nós cremos em Jesus. Mas Jesus está nos dizendo, assim como Ele disse para aqueles homens que também creram: se vós permanecerdes nas minhas palavras. É necessário permanecer. Não é viver da maneira que o mundo tem apresentado. Não é viver da maneira que você acha que deve ser. Mas é viver da maneira que o Evangelho nos chamou para ser.
é guardar a palavra do Senhor, é meditar na palavra do Senhor, é viver uma vida de renúncia. Talvez a nossa carne, os nossos desejos, talvez nós almejamos tantas coisas aqui nesta terra, não que seja errado. O Senhor, Ele abençoa a vida daqueles que são tementes a Ele. Alguns são prósperos. Não é errado, irmãos, ter prosperidade nessa terra. Mas uma coisa eu te digo: você pode ter o melhor carro, a melhor casa, as melhores vestes, mas se você partir hoje para a eternidade, se você partir hoje, como vai estar a sua alma? Todos os bens ficará nesta terra, tudo que nós conquistamos ficará nesta terra, mas como estará a nossa vida diante de Deus? Talvez nós queremos tantas coisas, mas uma coisa só basta: permaneça na minha palavra, assim diz o Senhor. Permaneça nas palavras de Jesus, e assim todos nós seremos verdadeiros discípulos. Olhe para você nesta noite. Será que você tem sido um verdadeiro discípulo? Será que você tem renunciado? O que você tem aberto mão da sua vida pessoal em favor deste reino? O que você tem feito com a sua vida? O Senhor, Ele te chamou para ser santo, para ser separado, para anunciar o Evangelho de Deus, para anunciar os caminhos da salvação. Mas muitas das vezes nós ainda permanecemos presos às coisas deste mundo. Mas que possa ser diferente nesta noite. Que você venha crer que Jesus, Ele é. E que você possa dizer aí no seu coração: Senhor, eu creio em Ti, mas eu quero ser um verdadeiro, uma verdadeira discípulo, um verdadeiro discípulo do Teu reino. Que você possa dizer ao Senhor: eu quero que as Tuas palavras permaneçam no meu coração. Irmãos, não há outra maneira que a palavra de Deus venha permanecer em nosso coração se nós não meditarmos na palavra de Deus, se nós não buscarmos pela palavra de Deus. Como que a verdade ela irá nos libertar? Como que nós seremos transformados? Como que a nossa mente ela será transformada e renovada pelo poder do Evangelho? Se muitas das vezes nós não queremos buscar, se nós não queremos ouvir a voz de Deus. Aqueles homens estavam ali, Jesus estava ali fisicamente, Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando o Evangelho, e eles rejeitaram. Eles preferiram permanecer na incredulidade, no pecado. Irmãos, que não seja assim conosco. Nós estamos ouvindo o Evangelho, que nós não venhamos permanecer, que não sejam simples palavras, mas que seja o poder do Evangelho de Deus. Que você possa ouvir e acolher no seu coração com mansidão essa palavra que é poderosa para transformar, para salvar as nossas almas. Como nós conheceremos a vontade de Deus? Se muitas das vezes nós estamos correndo e nós não temos tido tempo para ouvir Jesus falar conosco. Ele se manifesta, Ele se revela através da verdade. Muitas pessoas têm sido laçadas pelo engano, por falta de conhecimento de Deus. Deus já se revelou a nós através da Escritura. E Ele deseja que a igreja, que o povo a qual Ele chamou, Ele deseja que você que está aqui seja separado, seja santificado, seja purificado. Porque Ele tem graça, Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele tem libertação, Ele tem salvação para cada um de nós. Irmãos, a palavra diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito. O reino de Deus não é adquirir coisas nesta terra, é viver pela justiça de Deus. A justiça ela se revela no Evangelho. O reino de Deus é paz, é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus ele está dentro de nós.
Ele está dentro de nós. O que nós temos feito? Jesus, Ele é o grande eu sou. O reino de Deus está dentro da igreja, está dentro de você. O Espírito Santo, Ele está aí dentro. Você que já confessou Jesus como Senhor, você não tem dado ouvido a Ele mais. Muitas das vezes Ele quer te direcionar, mas você quer andar conforme as suas próprias concupiscências da carne, os seus desejos. Ele quer se revelar a você, Ele quer te mostrar o caminho. Mas muitas das vezes, por um endurecimento, você deseja fazer aquilo que está no seu coração. Mas a palavra diz que o coração do homem, ele é enganoso. Se volte hoje para a palavra. Creia que Jesus, Ele é. Creia que Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Mas Ele vai buscar uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja santificada. Aquele que não crê que Jesus é, irá perecer nos seus pecados. Se decida por Cristo todos os dias da sua vida. Renuncie, se for preciso, abra mão. Se volte à palavra, à oração, ao jejum. Que o Senhor, Ele tem muito mais para falar com você, para fazer em sua vida. Muitas das vezes nós passamos por aflições, por angústias nessa terra. Mas quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor, ela traz alegria, ela traz vida, ela traz renovo. Muitos têm se desviado da fé, porque não têm se alimentado espiritualmente da palavra de Deus. Muitos têm rejeitado ouvir a voz do Senhor. Muitos têm abrido mão do Evangelho. A troco de quê? A troco de coisas passageiras. A troco de coisas terrenas. Tem gastado tempo e mais tempo nas coisas deste mundo. E tem se esquecido daquilo que Jesus fez. Daquilo que Jesus é. Enquanto eu estava lendo, eu estarei finalizando. Eu até anotei aqui no papel. Eu estava orando hoje na minha casa. Enquanto eu estava refletindo em oração através dessa palavra, o Senhor, Ele me trouxe. Nós sabemos que o Evangelho de João, o Senhor, Ele foi me trazendo um por um versículo por um. Jesus, Ele se manifesta como eu sou. E depois eu vou até deixar no grupo do estudo bíblico essas referências. Eu estarei lendo aqui. Que você possa estar atento. João 6,35, Jesus, Ele vai dizer que Ele é o pão da vida. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão da vida. Jesus, Ele tem um alimento espiritual para saciar a sua fome. Lá em João 8,12, Ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue a Jesus não andará nas trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, quando o Senhor foi me trazendo um versículo por um, eu fiquei tão maravilhada. Por causa da palavra, por causa do poder do Evangelho. Que nos traz alegria, que nos traz paz, que nos transforma e nos renova. Lá em João 10, Ele vai dizer, eu sou a porta. Ele vai dizer, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Quem entrar através de Jesus será salvo. E Ele ainda vai dizer, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus, Ele tem alimento. Ele tem um alimento espiritual para fazer que você venha vencer o pecado. Para que você venha vencer a sua carne. Lá em João 10,10, o pastor até citou aqui no início. Jesus, Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus, Ele deu a vida por cada um de nós. E Ele espera que nós, como igreja, venhamos viver separado daquilo que o mundo tem apresentado. Em João 11,25, Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em Jesus Cristo, Ele vai dizer que vai passar da morte para a vida. A palavra diz que quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro.
e estarão para sempre com os senhores nos ares. Ainda que você que venha servir a Deus, ainda que você venha morrer neste mundo, ainda que não dá tempo de Jesus voltar e você parta deste mundo, mas se você crê em Jesus, Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida. E ainda que você morra, você viverá eternamente com Ele. João 14 vai dizer, Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele vai dizer, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mundo apresenta outros caminhos, mas Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Somente através de Jesus Cristo nós iremos chegar até o Pai. Em João 15 Ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Ele vai dizer, meu Pai é o agricultor. No versículo 5 Ele diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Irmãos, olha como o Evangelho ele se revela a nós. Jesus está dizendo, se não crerdes que eu sou, Ele se revela através do Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Jesus tem muitas coisas a nos oferecer, mas basta que nós venhamos nos colocar diante da presença dEle, para que nós venhamos nos alimentar, para que nós venhamos ser fortalecidos e renovados através da palavra, para que nós venhamos permanecer firmes até a volta dEle, para que nós não venhamos ser conformados nem moldados pelos padrões que o mundo tem oferecido. Ainda dá tempo, irmãos, ainda dá tempo de se voltar a Ele. Quantas notícias nós ouvimos neste mundo, quantas tragédias, mas na presença do Espírito há alegria. Talvez você tenha ficado com medo, aflito, angustiado por tantas coisas que têm acontecido neste mundo. Talvez as notícias tenham te causado preocupação, mas Jesus ele está te chamando para você crer nele. Creia em Jesus Cristo. Busque a presença dEle, se alimente da palavra dEle, se entregue a Ele verdadeiramente, se santifique, se separe, busque a Ele, esteja preparado para a volta dEle. Não endureça o vosso coração, não rejeite as palavras do Senhor, não rejeite o Evangelho de Jesus. Creia em Jesus Cristo. Eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés nesta noite. Jesus ele nos chama nesta noite para tomar um posicionamento, para tomarmos uma decisão. Escolha por Cristo ainda hoje nesta noite. Ao chegar na sua casa, se retire para falar com o Pai. Se retire para se alimentar espiritualmente, para se fortalecer em espírito. Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, permaneça até o fim na palavra do Senhor. Permaneça até o fim no Evangelho de Deus. Ainda que virá as tempestades, ainda que virá as aflições, as angústias, se você estiver na palavra do Senhor, você irá permanecer até o fim. A sua casa não vai esmorecer, a sua casa não vai ser derrubada, porque ela vai estar firmada na rocha. Permaneça nas palavras do Senhor. Creia que Jesus, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é desde o princípio, desde a eternidade. Ele deixou sua glória por amor a mim e a você. Ele se entregou naquela cruz, naquele madeiro, levando os nossos pecados para nos dar a vida eterna. Para ser salvo é necessário crer em Jesus Cristo, viver uma vida que agrade a Ele. Então, em nome de Jesus, nesta noite eu gostaria de perguntar se tiver alguém entre nós
que ainda não confessou Jesus como Senhor, que ainda não crê em Jesus como Senhor, eu gostaria de convidar aqui à frente. Amém? Creio que todos aqui já se entregaram a Jesus. Irmãos, eu não irei fazer nenhum outro chamado. Porque quando o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, eu vejo que é uma necessidade nossa, uma necessidade da igreja. Então eu falo com você nesta noite, coloque a mão no seu coração. Fale com o Senhor. Ele já se entregou por nós. Ele exige, através da palavra, um posicionamento. Ele exige que a igreja venha permanecer na verdade, na palavra. Mas talvez você tenha se moldado, tenha se conformado com o mundo. Talvez as concupiscências da carne e dos olhos, a cobiça, os desejos deste mundo, aquilo que o mundo tem te apresentado, tem te oferecido, talvez tenha feito você se desviar do propósito a qual o Senhor te chamou. Ore junto comigo nesta noite. Nós vamos clamar para que o Senhor Ele venha fazer de novo. O Espírito Santo Ele não mudou. Ele ainda pode salvar, libertar e transformar. Se você se sente culpado por algum pecado que você cometeu na sua vida, no seu passado, creia que Jesus, Ele é o Senhor. Todo aquele que crê no nome de Jesus recebe remissão de pecados. Se arrependa nesta noite, confesse a Ele. Se você crê que Ele morreu por você, Ele pode sim te perdoar. E essa dívida ela irá ser rasgada, cancelada, porque o Jesus Ele tem vida a nos oferecer. Vamos orar nesta noite. Pai, eis-nos aqui, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Meu Pai, nós queremos decidir ainda nesta noite pelo Senhor. Nós queremos decidir, ó Deus, pelo Teu Evangelho. Nós queremos decidir pelo Teu reino, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eis aqui a Tua igreja. Meu Pai, toma as nossas vidas de maneira poderosa. Não permita, ó Pai, que nós venhamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que nós venhamos voltar verdadeiramente para a Tua palavra. Meu Deus, que nós venhamos permanecer na Tua palavra. Essa palavra que liberta, que limpa, que purifica. Essa palavra que prepara a Tua igreja para encontrar com o Senhor. Então, em nome de Jesus, meu Pai, que todo pecado possa ser perdoado, Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, que toda condenação de Satanás venha cair por terra. Meu Deus, eu oro para que o Senhor traga vida nesta noite à Tua igreja. Traga vida, Senhor. Reaviva os dons, ó Deus, que está sobre esta igreja. Levante homens e mulheres para a Tua obra, Senhor. O Senhor não mudou, ó Deus. Não permita que a Tua igreja esteja presa a este mundo, às coisas deste mundo. Mas levanta aqui, ó Deus, homens e mulheres sedentos da Tua palavra. Homens e mulheres que vai buscar pelo Teu Evangelho. Homens e mulheres que irão anunciar o Teu reino nesta terra até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro assim nesta noite e Te agradeço, ó Pai. Reaviva, ó Pai, aqueles que estão fracos, ó Deus. Meu Pai, cura aqueles que estão oprimidos. Ah, Senhor, venha libertar, ó Pai, aqueles que estão em prisões. Em nome de Jesus. No Teu nome há poder, Senhor. No Teu nome há poder. Nós decidimos pelo Senhor nesta noite. Nós entregamos a Ti as nossas vidas e Te agradecemos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, você que contribui com a obra do Senhor, pega na sua mão, oferta o dízimo, que possamos estar orando neste momento. E enquanto eu estava observando a mensagem também, ver que a grande necessidade é a gente anotar os versículos da Bíblia.
porque são quantos versículos, quantas palavras que nós podemos se alicerçar dentro dela numa mensagem, né? E nesse livro de João, quantas orientações que o Senhor nos dá. E eu vou anotando aqui, quando a gente chega em casa, você tem um tempo. Eu, particularmente, eu gosto muito de observar e ler às madrugadas. É o momento que você se sente, você está só. Não. O próprio Jesus disse assim: chega o momento em que vocês vão cada um para sua casa, e eu vou ficar só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu não sei se todos sentem o mesmo, assim, o que eu sinto quando eu estou orando de madrugada. A gente sente muito a presença de Deus na nossa vida, que Ele está ali para te observar e guardar. Observar para ver qual é a intenção que nós estamos orando e clamando a Ele, e guardar, porque é o momento que o tentador, ele vai tentar tirar a sua atenção de todas as formas. Não sei se às vezes acontece só com a gente, né? Mas que a pessoa, quando está orando de madrugada, às vezes você sente um momento que sente um abalo, e às vezes pensa: será que eu estou só? E eu, naquele momento, eu penso assim comigo, praticamente eu falo: não estou só, porque Deus está comigo. Não estou só porque eu sinto a presença de Deus perto de mim. Nós temos que sentir a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida, mas principalmente no momento de oração, porque o tentador, ele aparece, ele vai tentar de todas as formas tirar a sua atenção da oração. Eu vou dizer para os irmãos que um período que eu estava, agora graças a Deus acabou tudo isso, mas tinha um período, como eu gosto de ter, eu tenho um costume de orar de madrugada, e parece que passava vulto. A gente sentia aquele ali, momento que você tem que repreender, porque é um momento que o inimigo tenta tirar a sua atenção, para você parar o foco que você está nele, que é a oração. É o momento da comunhão com o Senhor. Então, eu oriento mais uma vez: procure anotar todos os versículos, irmãos, para que a gente possa chegar em casa e ter um momento de oração, meditando mesmo nas palavras que já foram lidas aqui. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Cubiana, bora, por favor. Paz seja convosco. Vamos agradecer ao Senhor, né, por este culto abençoado, pelos louvores, pela palavra abençoada e poderosa. Que o Senhor possa vir nos abençoando e nos guardando. Amém? Santo Deus e amado Pai, meu Jesus querido, te agradeço, Senhor Jesus, pelos ofertantes, pelos dizimistas, Senhor. Te peço que possa pôr na mão de cada um a prosperidade, Senhor Jesus, abençoando o lar, guardando o lar de cada um, Senhor Jesus, dando alimento, meu Deus. Eu lhe agradeço, Senhor Jesus, por cada dizimista que vai trazer, Senhor, no teu altar o que é Deus, Senhor. Agradeço, meu Deus, por cada ofertante que vai contribuir com a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nos move, é o que nós cremos.
Glória a Deus. Irmãos, amanhã, às 18 horas, haverá o primeiro encontro regional de homens aqui lá no Barnabé. Amém? Então, foi escolhido, né? Eu não creio que não é pelo homem, é por Deus, para que fosse contemplado na igreja do Barnabé o encontro de amanhã. Era para ser sábado passado, mas a gente estava com a programação e não pôde ser no sábado, mas nós estamos programando para o segundo sábado agora de fevereiro, a nossa reunião, em nome de Jesus. E amanhã, então, será o encontro lá em Barnabé, os homens. Então, os irmãos que estão aqui estão convidados, né? Em nome de Jesus, está participando ali. Não só os irmãos das mulheres também. É isso, irmão Gil? Então a igreja em si está convidada para participar desse encontro lá, em nome de Jesus, tá bom? E os... Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Deus me deu uma lista aqui, irmãos. Mas eu queria orar antes de eu colocar na caixinha. Eu fui lembrando de alguns nomes. E fui escrevendo aqui, pastor João. Olha aí. Não vou ler não, pastor. Não vou ler não. Eu creio que... Mas uma das coisas que eu tenho pedido muito a Deus... é que Deus envie a essa igreja almas a serem salvas em 2026. Como o tema deste ano é avante, pois, e sem parar, eu creio. Eu tomo posse dessa palavra. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas eu creio que todos os dias Deus nos usará para levar o evangelho das boas novas. Amém? Você que pode, se coloque sobre a planta dos seus pés. Nós vamos apresentar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos ao Senhor Aparecida, a sua serva, Senhor, e a família dela. Que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida dela e na família dela, Senhor. Que o Senhor venha prover, ó Pai, em todas as necessidades. Que o Senhor repreenda tudo o que não provém do Senhor. Conforme a tua vontade, conforme o teu querer, ó Pai. Que o Senhor venha agir, ó Pai, naquela vida. Que a bênção do Senhor seja com eles, ó Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria aos médicos, enviar recursos, ó Pai. E que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, engrandecido e bendito através, ó Pai, da tua serva e da família dela, em nome de Jesus, ó Pai. A Ti nós apresentamos cada pedido da caixinha, Senhor, cada sonho, cada projeto, cada empresa, Senhor. Mas também, ó Pai, a Ti nós apresentamos cada criança, Senhor. As que são deste ministério, as que são do bairro do Pires, as que são de Congonhas, ó Pai. Nós apresentamos as crianças da nação do Brasil, Senhor. Que o Senhor repreenda todo e qualquer abuso físico, emocional, ó Pai. Tudo aquilo que não provém do Senhor. Todo ataque do mal contra as nossas crianças. E que a bênção do Senhor, ó Pai, seja derramada sobre cada criança. Que cresçam crianças tementes ao Senhor, ó Pai. Que cresça cada dia, Senhor, na estatura, no conhecimento, na sabedoria. Que o Senhor venha dar sabedoria aos pais, ó Pai, discernimento, revelação do céu, ó Pai, sobre a vida das nossas crianças, ó Pai. A Ti também, Senhor, nós apresentamos as escolas, Senhor. Está se iniciando, ó Pai, mais um ano letivo, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, seja exaltado, glorificado e honrado, ó Pai, nas escolas. Que ali, Senhor, repreenda tudo o que não provém do Senhor.
e aos professores, aos diretores. Apresentamos ao Senhor, ó Pai, a Secretaria da Educação, ó Pai, que dali só saia, ó Pai, planos de educação para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que nenhum ataque do mal se infiltre, ó Pai, nas escolas para atacar as nossas crianças. Em nome de Jesus, ó Pai, eu creio que milagres acontecerão, que pais contarão testemunhos de milagre, do operar de Deus, ó Pai, de crianças evangelizadas nas escolas, ó Pai, células, ó Pai, pequenos grupos nascerão dentro das escolas e o nome do Senhor será exaltado, glorificado e louvado e bendito sobre essa nação, para a glória do nome do Senhor. A Ti também, Senhor, apresentamos cada um que acompanhou este culto conosco, ó Pai, através, ó Pai, da internet, do Instagram da igreja, Senhor. Eu creio, Senhor, que almas se renderão através das redes sociais, ó Pai. Eu creio que a palavra do Senhor que é semeada, ela frutificará para a glória do nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, antes da bênção apostólica, eu quero ministrar uma oração para o seu lar, pelos lares de trabalho, no nome de Jesus. Pensa agora na sua casa, no seu trabalho, que através de orações o Senhor possa dar libertação nos lares, a ação do inimigo. E talvez neste momento nas encruzilhadas eles estão recebendo oferendas para destruir a vida de alguma pessoa. Era através da autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eles fazem retirada, que torne-se em ação toda tentativa do inimigo, toda obra maligna, toda obra de macumbaria, obra de feitiçaria, espírito do mal, que recebem oferendas para destruir as famílias, para destruir os lares, para fechar as portas de emprego. Em o nome de Jesus Cristo, eu determino que todo mal já caiu por terra, que toda força maligna já perdeu autoridade, toda tentativa maligna já perdeu as forças, já perdeu a autoridade. Em o nome de Jesus, assim eu declaro cada lar, cada família, aos empregos abençoados pelo Senhor. Senhor, proteja cada lar, proteja cada família, proteja, meu Deus, os empregos, ó Pai, os pais de famílias que estão trabalhando neste momento, ou ainda vão trabalhar, Pai, nesta noite. Guarda-os de maneira poderosa, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos levar de retorno para os nossos lares, iluminando os nossos caminhos quanto a luz celestial, nos agasalhando com o Teu manto sagrado, protegendo a todos, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não somente hoje, mas para sempre.